Olá para você que me acompanha nas redes sociais da Rádio DC2FM 87.9 da cidade de Oliveira. Começando mais um show do Magno. Hoje recebendo uma convidada muito especial, a psicóloga Jaqueline Daniele Pereira. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Jean, e você? Muito bem, Jaque. Jaque, desde já te agradecer pela participação aqui no meu programa. É uma honra estar aqui. Jaque, começar esse bate-papo perguntando para você quantos anos que você tem hoje. Eu tenho 27 anos. 27 anos. Sua família é toda daqui de Oliveira? Isso. Na verdade, meu pai é de Passatempo, mas logo que nasceu em Campo Belo, é de Passatempo, mas logo veio pra cá. Em qual da região assim da cidade que vocês moram hoje? Hoje a gente mora na região do São Bernardo, do bairro São Bernardo. Ah, sim, legal. A gente tem uma foto aí da família da Jaque, coloca na tela aí pra gente ver. Esse aí, seu pai. Isso. Apresenta pro pessoal o seu pai. É meu pai Rossini, policial, aposentado. Minha mãe Cristina, aposentada também do fórum. E eu. Você, isso aqui é numa festa que vocês estavam, parece? Isso, na minha festa de formatura. Ah, legal, tem. Jaque, você é casada, namora, tem filhos, como que tá? Eu namoro. Tem um namorado então? Isso, não tenho filhos. Não tem filhos? Não. Muito bem, Jaque, eu sei que você sempre foi muito dedicada aos estudos. Você até fez um intercâmbio no Canadá, não é isso? Isso. Eu fui pro Canadá em 2021, no início de 2016, desculpa. É que eu tinha 21 anos. Foi no início de 2016, com 21 anos eu fui pro Canadá e fiquei 2 meses e meio lá, me dedicando ao inglês. E como que foi essa experiência? Foi muito bom. Eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Desde os 15 anos de idade, tinha aquele sonho, começou querendo ir pra Disney, depois fui e acabei não indo, né? E fui aprimorando esse sonho e como eu sempre gostei muito do inglês, desde quando eu comecei o curso de inglês eu me dedicava muito, sou apaixonada com línguas, né? E o inglês de modo especial me cativou na época. Então eu fiz o curso e quis me dedicar mais à conversação, aprender melhor o sotaque. E foi aí que eu decidi fazer o intercâmbio. Você fala quantos idiomas hoje? Falar mesmo bem é mais o inglês, mas eu aprendi o espanhol e o francês. Porque geralmente quando a gente viaja para esses lugares assim, igual o Canadá, um ponto turístico mundial, né? A gente sempre escuta outras línguas. Sim, eu escutava muito japonês lá, o mandarim, né? O mandarim, porque o pessoal asiático vai muito pro Canadá, né? O Canadá é muito receptivo, então vai muitos povos para lá, mas principalmente os asiáticos. Então eu escutava muito o chinês e o mandarim. No início da entrevista com você, eu citei que você é psicóloga, né? Isso. E de onde veio esse desejo de cursar a faculdade de psicologia? Já começou assim próximo ao intercâmbio que você fez? Quando eu fiz o intercâmbio, eu já estava na faculdade. Então veio antes, né? Veio antes, então. Isso, Então, já veio do ensino médio, alguma coisa assim relacionada? Sim. Eu costumo brincar, né, numa ousadia, que eu fui parecida com o Freud, porque eu sou da psicanálise, eu acho que você sabe, né, Jean? Sim. Porque o Freud começou, né, ele começou na medicina, na verdade, e ele começou interessado pela neurologia. Ele começou pela neurociência e foi assim que eu comecei. Lá quando a gente estudava biologia no ensino médio, eu comecei a me interessar pela neurociência, pelo cérebro, pelo funcionamento e tudo mais. No decorrer do tempo, que eu fui lendo mais psicologia antes de entrar na faculdade, eu comecei a ver que a neurologia não dava conta do comportamento humano, que existia algo para além do funcionamento cerebral, né? Para além dos neurotransmissores, e aí que eu comecei a me interessar mais pela psicologia do que pela neurociência. Foi então esse desejo de cursar a faculdade de psicologia veio mais assim de uma curiosidade que você tinha. Isso, de um interesse que eu fui criando lá na biologia, quando a gente estudava biologia, mas fui vendo que tinha algo além disso, sabe? E qual que é a demanda mais tratada assim nas terapias? As demandas assim mais corriqueiras? Então, há uma diferença entre os pacientes crianças, né, as crianças que são pacientes na psicologia e os adultos, né? Hoje eu atendo muita criança, mas atendo adulto, adolescente também. Entre os adultos, o que tem mais aparecido é a ansiedade e a depressão.
E a ansiedade e a depressão, elas sempre assim andam juntas? Não. Ou a pessoa desenvolve a ansiedade ou desenvolve a depressão separadamente? A ansiedade, ela pode ser uma comorbidade da depressão, mas não necessariamente. Uma pessoa pode ser ansiosa a vida inteira e não desenvolver uma depressão. Ou ela também pode ser depressiva e não ter uma ansiedade, porque existem diferentes tipos de ansiedade e de depressão. Então, a ansiedade que é muito agitada, é difícil a pessoa desenvolver uma depressão, né? Uma pessoa que tem uma personalidade mais agitada. Agora, uma ansiedade mais deprimida, ela pode caminhar para uma depressão. E aquela pergunta que toda pessoa ansiosa faz, como fazer para controlar a ansiedade? Difícil, né? É difícil. Primeiro eu queria falar que assim, eu falei que a ansiedade é a mais tratada na psicologia, mas porque há controvérsias, né? Hoje a gente não sabe se aumentou o índice de pessoas ansiosas ou se aumentou o diagnóstico de ansiedade, porque muita coisa é parecida com a ansiedade. A época que a gente vive é muito conectada, muito agitada, tem muitos estímulos, a gente tem informação a todo momento. Você é jornalista, você sabe disso? Sim, fico ligado quase que 24 horas. O celular dorme debaixo do travesseiro. Ah, então. E isso agita, não tem como, né? A gente já acorda ligado, literalmente quase, né? Então, há uma controvérsia, assim, né? Aumentou a ansiedade ou aumentou o diagnóstico? Porque hoje muitos comportamentos parecem ansiedade. As pessoas têm procurado mais ajuda? Sim, tem procurado mais ajuda, né? Principalmente nesse contexto de pós-pandemia, as pessoas ficaram mais introspectivas, então começaram a se perguntar mais sobre os próprios comportamentos, sobre as relações que elas criam uns com os outros, e com isso elas acabam procurando mais ajuda. Ô, Jaqueline, você, nessa sua vivência, você viu um certo preconceito da sociedade para aquelas pessoas que procuram apoio psicológico ou psiquiátrico hoje? Quando eu comecei na clínica particular, não parecia que tinha isso, sabe? As pessoas vão muito e vão livremente, nem sempre elas vão obrigada ou por encaminhamento, elas mesmas procuram. Mas hoje, que eu estou no serviço público também, né, eu trabalho no CAPS infantil, eu vejo que há sim um estigma das pessoas que precisam ir lá por tratamento psicológico e psiquiátrico, e há uma marca assim que as pessoas carregam, muitas se recusam a ir por causa desse estigma. É um rótulo que foi criado, né, pela sociedade. Sim, as pessoas mais velhas, né, que vieram de uma época que é mais conservadora, elas entendem assim, que se a pessoa está procurando ajuda psicológica e psiquiátrica é porque ela é doida, porque ela tem um transtorno, e nem sempre isso acontece, né? Mas é até bom lembrar, porque a gente está no Janeiro Branco, né? Você sabe, Jean, que a gente está no Janeiro Branco? Não sabia. Explica pra gente o Janeiro Branco. O Janeiro Branco é a campanha de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental. Então, lá no CAPS, onde eu trabalho, a gente está fazendo várias ações para conscientizar a população. Então a gente está trabalhando com os pais das crianças que são atendidas lá, das crianças e adolescentes, né? Está trabalhando com os PSFs, com a rede toda, né? Para articular e conscientizar sobre esse cuidado. Como é importante esse cuidado começar antes de extrapolar também, né? E a demanda é muito grande? A demanda é muito grande. Muito grande. No CAPS a gente tem uma demanda muito grande de crianças, né? Porque os pais estão com dificuldade de lidar com alguns comportamentos. Com as situações novas, né? Adversas. E o pós-pandemia, com os efeitos, com muita coisa que a gente nem sabe dizer muito bem o que é, né, que está acontecendo ainda, né? O luto tá batendo agora, né? Das perdas que aconteceram, não só das pessoas, mas das coisas mesmo, né? Tem gente vivenciando um luto do tempo que não foi vivido na pandemia. Daquela festa que deixou de ir, Isso. Da viagem que não foi feita, né? Exatamente. Uhum. Jaque, eu gostaria de abordar esse tema com você de forma mais ampla, mas infelizmente o nosso tempo aqui ele é bastante curto. Mas eu queria que você deixasse o contato para aquela pessoa que necessita de um apoio psicológico. Como que ela faz para poder te encontrar? Eu atendo na clínica particular, né, na Entrelugar. Onde que fica essa clínica? A Entrelugar fica próximo da Avenida Maracanã, na rua de trás, na rua 1º de Janeiro, no inicinho ali da rua 1º de Janeiro, que sobe pro bairro do Rosário. Sim.
né? Então me encontra lá, eu faço atendimentos particulares lá, né? No CAPS infantil, a gente precisa do encaminhamento, né? Quando a pessoa precisa mesmo, ela tem que passar pela rede. Então ela inicia pelo PSF e vai para o CAPS infantil, então, né? procurar o PSF mais próximo, né? É bem específico, né? Quando é assim, mas também lá eu atendo só criança e adolescente. Então tá certo. Eu conversei hoje com a psicóloga Jaqueline Daniele Pereira. Jaque, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, Jean. Muito bem, e eu volto em breve nas redes sociais da Rádio DC2 FM 87.9 com mais um show do Magno. Continue ligado na primeira FM da cidade. Show do Magno.